Se você olhar para a direita ou você olhar para a esquerda, você tem a tendência de desistir, porque a direita e a esquerda vai tirar o seu foco. Ou seja, Deus estava dizendo para Josué: Josué, não fique distraído na caminhada, nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, olhe para frente, para o que Deus tem para você. Então, querido, para você fazer o impossível com Deus, comece a aprender, olhe para o que Deus tem para você. Focalize o que Deus tem para você. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. E não te aparte da tua boca o livro da lei, ou seja, obedeça a palavra de Deus. Quando Deus falou isso para Josué, Josué entendeu o recado de Deus, chamou o povo e no versículo 10 em diante pediu para um jovem pagar por toda aquela região, dizendo o seguinte: daqui a 3 dias nós iremos atravessar o Jordão. E o rio Jordão estava em cheia, era tempo de encheia, e estava muito alto, muito alto, muito profundas as águas, e de tal forma que era impossível atravessar aquele Jordão. E aí Deus falou com Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E a primeira prova foi o que? Ele desafiou, falou: eu vou atravessar o Jordão assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho. E aí ele pegou, pediu para que os sacerdotes colocassem a arca na frente e o povo viesse atrás. E quando os sacerdotes tocaram os pés no Jordão, diz que o Jordão montou uma muralha alta de quase 60 metros de altura, e a água foi se armazenando, se tornou uma paredona de água, de tal forma que o povo passou em terra seca. E todas aquelas pessoas, os anciãos, pegaram 12 pedras do fundo da água como prova de que Deus fez o rio Jordão parar para que o povo passasse. Aleluia. Irmãos, que coisa linda. Josué fez questão: pega 12 homens, cada um pegue uma pedra grande, e vamos fazer aqui um memorial dizendo que Deus nos fez atravessar o Jordão em tempo de enchente. E Deus começou a fazer milagres através de Josué e o povo que cria nele. E Deus começou a fazer coisas sobrenaturais, coisas impossíveis através de Josué. E Josué tinha a missão de fazer com que o povo conquistasse Canaã. Canaã era uma terra antiga, muito antiga, terra esta que foi habitada e peregrinada por Abraão, por Isaac e por Jacó, os patriarcas do povo de Israel, e aquela terra era deles. Deus havia dito que seria deles e que eles iriam tomar posse daquela terra, mas a terra não seria conquistada sem luta. A terra não seria conquistada sem luta. É uma coisa que é interessante você destacar para você, que apesar de você fazer milagres com Deus, e que Deus tem capacidade de fazer coisas sobrenaturais com a fé que você tem, e Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais com aqueles que estão crendo nele, você precisa entender que existem lutas, apesar de Deus estar com você e fazer você fazer coisas impossíveis. Porque Deus poderia ter dito assim: olha, entre na terra que eu vou acabar com os inimigos e vai ser fácil, você vai entrar lá tranquilo. Não. Deus permitiu que lá existissem cidades fortificadas, homens lá naquela região, cidades construídas, e Deus falou: eu quero que vocês entrem lá e tomem posse daquela terra. Tomem posse daquela terra. Eu vou ser com vocês. Irmãos, aleluia. Deus é o Deus quem te chamou para que com Deus você faça impossível. Como é que está lá a sua vida familiar, seu casamento, sua empresa, os seus negócios? Como é que estão as coisas lá? Você está crendo que com Deus você pode fazer muito mais do que já tem sido feito? Eu creio em um Deus que pode fazer muito mais além do que Ele tem feito na minha vida, e Ele pode fazer na sua também. Deus pode fazer coisas sobrenaturais, milagres. De gente fala assim: não tem jeito para esse homem, Deus pode fazer um milagre. Não tem jeito para essa mulher, Deus pode fazer um milagre. Não tem jeito para essa empresa, vai acabar, Deus pode fazer um milagre. Ninguém, não dá certo isso, Deus pode fazer um milagre. Eu não sirvo para nada, Deus pode fazer um milagre. Deus faz coisas sobrenaturais quando nós estamos com Ele, alinhados à vontade dEle. E Josué saiu, queridos, vencendo. Mas é interessante que quando Josué vai vencendo, a cidade de Jericó era o primeiro povo a ser conquistado. 5 quilômetros do Jordão estava a cidade de Jericó. E essa cidade de Jericó tinha algumas particularidades. Primeiro, que era uma cidade muito forte. Dizem os historiadores e arqueólogos que as muralhas de Jericó eram de 8 metros de largura.
de tal forma que eles faziam corridas de cavalos de charrete em cima das muralhas. Então dá para você ter uma noção que era grande, era bem grande, bem largos os muros. E lá ficavam homens com flechas, com arcos, com lanças, e qualquer outro que passava embaixo era alvo deles, porque eles estavam na parte superior. Então aquela cidade era muito fortificada. Segundo, eles eram cruéis. Eles eram homens treinados para matar, homens cruéis, assassinos, homens terríveis daquela região. Os cananeus eram terríveis, o povo de Jericó. Mas eles estavam na muralha intransponível aos olhos humanos. E Deus falou: aquela cidade vai ser de vocês. Aquela cidade vocês vão conquistar. Aquela cidade eu já entreguei para vocês. Era a palavra de Deus para o povo. Só que diz a Escritura, se você observar em Josué capítulo 6, versículo 1, você vai observar que está escrito o seguinte: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Ou seja, eles estavam com medo. Estavam com medo. Porque eles sabiam que o povo de Israel era um povo que o Deus deles era poderoso. Então, eles ouvindo as notícias, se você observar bem, abra sua Bíblia comigo aí no capítulo 2, versículo de número 11. Quando os dois espias enviados para sondar Jericó, diz que o povo de lá estava com medo do povo de Deus. Diz o texto aí, ó, ouvindo isso, desanimou o nosso coração, em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então os espias, quando foram visitar Jericó e conversaram com Raabe, eles disseram: olha, o povo dessa cidade está com medo de vocês, porque o Deus de vocês é um Deus que manda no céu e manda na terra. Porque eles ouviram a notícia do que Deus fez lá no Egito, do que Deus operou lá no Egito, de tal forma que os 10 milagres no Egito, o mar se abriu, o povo ficou comendo maná durante quase 38 anos. Irmãos, Deus tinha feito coisas tremendas, que o nome de Deus era muito grande, todo mundo tinha medo de Deus, do Deus de Israel. É mais ou menos como o povo hoje tem medo de macumbeiro. Você já viu como é que é, irmãos? O povo tem mais medo de macumbeiro do que de crente. Você fala assim: ó, tem uma macumbeira ali em tal rua, o povo, meu Deus, eu não vou nem passar na rua, ou então passa do outro lado da calçada com medo da macumbeira. Só que eles lá, eles têm medo da gente também. Porque quando ele olha para a gente, eles não vê a gente normal, eles vê fogo, poder, unção. E você fica com medo de cá, dela jogar o mandinga, jogar o negócio. E eles com medo de você fazer uma oração e o Espírito sair. Então eu te encorajo hoje, em nome de Jesus, não tenha medo de nada, porque o seu Deus é maior. O nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é muito mais superior. E eles ficam com medo. Mas eles dão um ano que não tem medo. Mas eles estão com medo. Aleluia. Principalmente quando o crente ora, quando o crente junha, quando o crente tem comunhão, quando o crente vive com a vida no altar. Ele tem medo. Tem medo da oração dos crentes. Eles falam isso. Tem medo da oração de crente. Se tiver uma casa de macumba e tiver um crente na vizinhança, irmão, vai acontecer duas coisas: ou ele converte, ou ele muda de lugar. Você pode ter certeza disso. Ou converte, ou sai de lá. Porque a oração do povo de Deus é um negócio fantástico. Aleluia. Irmãos, e aqui o povo estava com medo, Jericó estava com medo, fechou as portas e ninguém entrava e ninguém saía. Eles estavam com medo, mas eles eram muito fortes, era intransponível, não tinha como entrar lá. O povo de Josué, a nação, não tinha como vencer, até porque eles não tinham armas, eles não tinham armamento. Eles eram escravos, estavam no deserto 40 anos, não tinha armamento bélico para invadir Jericó. Jericó era uma cidade forte, e eles não tinham nada, a não ser Deus, que é tudo. Talvez você não tenha nada, mas você tem tudo que é Deus. Lute com as armas que Deus tem para você. E, de repente, Josué orou. Porque se Deus respondeu para Josué, no versículo 2, aí você vai observar, diz assim: então disse o Senhor a Josué. Josué recebeu a resposta de Deus. Como é que nós vamos entrar nessa cidade, Deus?
Fala conosco. E aí Deus deu a palavra para Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e os seus valorosos. Eu já entreguei para vocês. E aí Josué: mas sim, Senhor, como é que vai ser isso? Qual é a estratégia? Aí Deus fala: você vai pegar 7 sacerdotes, você vai pegar 7 buzinas, você vai pegar e dar 7 voltas, 6, uma por dia, e a última vocês vão dar 7 voltas e vai gritar, vai tocar a corneta, e eu vou fazer o muro cair. Irmãos, sejamos lógicos aqui, e não pessoas de fé. Aí eu acho que Josué falou: meu Deus, que loucura é essa? Como é que eu vou invadir uma cidade poderosa, forte, grande, tocando buzina? Como é que eu vou derrotar um povo que tem só de muro 8 metros de largura, com buzina tocando? Mas se Deus mandou você fazer daquele jeito, faça, que é Deus no negócio. Às vezes a gente quer fazer as coisas de maneira racional, lógica, e as coisas de Deus nem sempre é na lógica. As coisas de Deus é por fé. A Bíblia diz que aquele que é o justo viverá pela fé. É fé. E Josué, imagine ele como líder. Povo de Israel, Deus falou o seguinte comigo depois da minha oração: falou para vocês, prepara a buzina, e nós vamos buzinar, nós vamos apitar, e Deus vai dar vitória. Eu acho que sempre tem o gaiato no meio da história, né? Que é isso, Josué? Está brincando com a gente? Né? Talvez tenha aqueles que é sempre do contra. Que nada, não vou ficar igual uns patetas rodando aqui para habitar depois. Eu não vou fazer isso não. Mas não aconteceu isso. O povo creu do que Deus falou através de Josué. A diferença da vitória para aqueles que recebem vitória é justamente esse ponto: acreditar. O povo, mais de 3 milhões de pessoas, acreditou na palavra de um homem que disse: Deus falou comigo para a gente fazer assim, assim, assim e assim. Aleluia. E o povo creu, o povo acreditou no que Deus iria fazer naquele lugar. Aleluia. Irmãos, feliz é o povo que obedece à sua liderança. Pega essa aí em nome de Jesus. Feliz o povo que o líder fala assim: ó, Deus está nos dando essa direção, e o povo vai. Deus dá vitória. Sempre foi assim. Olha para você observar o que o texto diz no versículo 10. Versículo 10 do capítulo 6 diz assim: porém ao povo Josué tinha dado o quê? Ordem. O líder deu uma direção e o povo falou: amém, vamos fazer assim. Porque o povo sabia que Deus era na vida de Josué. Então vamos. Josué falou: então vamos encarar esse desafio, essa estratégia que Deus deu para a gente. Oh glória! Irmãos, isso aqui é coisa tremenda. Mas é interessante, irmãos, para que nós vençamos e superamos e fazemos coisas impossíveis com Deus, a gente tem que aprender algumas coisas também. Além da gente ter fé e crer no direcionamento da liderança, no direcionamento que a liderança dá, naquilo que Deus dá à liderança e que precisa ser seguido, nós precisamos aprender o seguinte: nós nunca faremos nada sozinho. Você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho, irmão. Sozinho você não vai ser vitorioso. Sozinho não. Nós só venceremos no coletivo. Quando nós unirmos as nossas habilidades, as nossas forças, unirmos, Deus dá vitória ao povo. Porque apesar de Deus ter dito para Josué, faz assim, 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 a estratégia de Deus envolvia todo o povo. Olha o que o texto diz, queridos, se você observar bem comigo. No versículo 3 vai dizer assim, ó: vós, pois, todos os homens de guerra. Primeiro, homens de guerra estavam envolvidos, homens fortes, homens valentes. Depois você vai observar no versículo 4, e 7 sacerdotes, homens religiosos, homens que não eram bravos de guerra, mas homens religiosos. E você vai ver no versículo de número 5, você vai ver aí, o povo gritava, o povo tinha que gritar. Isso quer dizer o povo. Vou ler o versículo 5 todo. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro e ouvindo voz unido de buzina, todo o povo gritará. Ou seja, envolvia os homens valentes, envolvia os sacerdotes, envolvia todo o povo. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum.
Não existe condições de uma empresa ir sozinha para lugar nenhum. Tem que ter empregado, tem que ter funcionário, tem que ter equipe, tem que ter gente para ajudar. Não existe uma família, irmão, que vai dar certo se for uma pessoa só que faz tudo. A mulher, ela é o homem, ela é tudo, ela não vai dar certo. Os papéis têm que ser divididos. A mesma coisa na igreja. Na igreja é a mesma coisa. O pastor não pode fazer tudo. Prega, canta, evangeliza, faz a obra social, vai para a salinha cuidar da criança quando chora. Não vai dar certo. Vai uma hora que o pastor vai morrer do coração, a obra acaba. Cada um vai ter a sua funcionalidade para que Jericó caia e o povo tenha vitória em nome de Jesus Cristo. É assim que funciona. Sempre foi assim que funcionou e sempre vai ser assim que vai funcionar. Você já viu alguém, um atacante ser o goleiro na hora que vem a bola, depois o atacante é aquele que joga a bola para ele mesmo fazer o gol lá na frente, ele joga a bola para ele mesmo cabecear. Irmão, você já pensou que negócio que ia dar confusão? Cada um tem uma posição, cada um tem um local, e cada um sendo usado de uma forma, Deus faz um milagre acontecer. Porque nesse texto aqui, Deus estava querendo ensinar uma coisa para Josué. Josué, eu vou derrubar as muralhas. O envolvimento, o comprometimento e o espírito de coletividade é com vocês. Eu estou lhe falando como é que funciona. Os valentes têm que estar envolvidos, os sacerdotes têm que estar envolvidos, e o povo tem que estar envolvido. Se organiza quanto vocês, quanto pessoas. Eu garanto que as muralhas eu derrubo. Quem está entendendo, irmão? Deus está dando essa palavra hoje para dizer para você o seguinte, em nome de Jesus Cristo, dá uma palavra pastoral para você. O bairro Brasil vai ser do Senhor Jesus, amém, irmãos? O bairro Brasil vai ser de Jesus Cristo, amém? Nós vamos ganhar esse bairro Brasil, nós vamos ganhar os bairros desachados, então vamos ganhar a vitória da conquista para Jesus. Deus já nos entregou, amém, queridos? Mas nós precisamos nos organizar, cada um faz uma coisa, aleluia. Um vai ser os valentes, que vai pegar as armas e vai ter que ir. Vai ter que ter a valente. Os valentes vão ter que aparecer. Eu não sei onde é que está os valentes de arma. Vai ter outros que vai ser o sacerdote, que vai só tocar a buzina e ir na frente. Mas vai ter que ter o povo para gritar, para a muralha cair. Porque, irmão, tem famílias, tem filhos, tem homens e mulheres que precisam ser alcançados por Jesus Cristo. Imagine se após essa fala de Josué, os valentes falaram, Josué, eu não vou não. Não vou. Procura outros aí para ir. Josué ia ficar sem valente. Porque na hora que a muralha caiu, os valentes tinham que entrar para derrotar os inimigos. Não era o sacerdote. Imagine, caiu as muralhas, quem vai entrar? O sacerdote tocando buzina, ia morrer. Tinha que ter os valentes na frente para dar a vitória. Imagine se o povo fala, Josué, eu não vou. Eu tenho minhas coisas particulares. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Eu não vou para esse negócio de ficar rodando não. Eu não vou me... que tem? Então, eu não vou. Eu vou ficar aqui mesmo. Imagine se cada um olhasse para si mesmo. Não ia ter vitória. Não ia ter vitória, irmãos. Quando nós olhamos para as nossas próprias lutas, nós deixamos de conquistar coisas maiores para Deus. E que vai abençoar todos, porque a vitória de Canaã é para todo o povo, a vitória de Canaã era para toda aquela população, e se aquele povo olhasse para si só, ninguém ia receber vitória. Por isso eu quero dizer para você, creia que o que Deus está proporcionando aqui nessa igreja, as ministrações, o envolvimento, tudo que Deus está proporcionando aqui, apesar de ser da igreja, envolvimento da igreja, do reino de Deus, tem coisas na sua vida que são desbloqueadas, tem coisas que Deus faz por você, tem coisas que Deus estabelece na sua vida, porque tem pessoas que olham tanto para si, que ele deixa de receber aquilo que Deus quer que ele se envolva, para que o coletivo abençoe a vida dele. Porque, irmãos, quando nós fazemos as coisas para Deus, Deus faz as coisas para nós. Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas coisas. Quando nós investimos na obra do reino de Deus, Deus se investe na nossa vida. Às vezes Deus, eu quero meu esposo para Jesus, eu quero minha filha para Jesus, eu quero alguém da minha família para Jesus, mas ele ou ela não evangeliza ninguém.
Aí Deus fala: eu vou fazer a obra na sua vida quando você entender que eu te chamei para você ganhar o outro, e eu vou usar alguém para ganhar os seus. Aí às vezes alguém: eu não vou fazer isso porque eu tenho outra coisa para fazer. Irmãos, quando você faz a obra de Deus, não é perca de tempo, é investimento. Quando você vem adorar, buscar Deus na igreja, não é perca de tempo. Você vem ganhar tempo com Deus. Você é abençoado. Orar não é perca de tempo. Quando você passa ali 15, 20 minutos, 1 hora orando, não é perca de tempo. Aquelas 1 hora que você orou, vai valer por horas ou horas que você teria que fazer outra coisa que Deus fez por você. Tudo que você faz com Deus, para Deus, é investimento de tempo. Não é perca de tempo. Então todo o povo tinha que estar envolvido naquilo ali. Terceira coisa que a gente observa, na verdade, a gente vai observar, irmãos, que tinha que haver um comprometimento em tudo que foi orientado por Josué. Josué chegou para aquele povo, se você observar no versículo de número 10, vai dizer assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Irmãos, isso aqui é muito interessante. 6 dias rodando naquela cidade, e a circunferência da cidade era de quase 100.000 metros quadrados. Era um negócio, não era uma quadra de rua, não, era algo grande, e eles tinham que rodar calados. E você sabe como é difícil andar calado com uma multidão de gente. Sozinho é uma coisa, agora você com mais de 3 milhões de pessoas, quieto. Imagine que tem alguém que gosta de conversar no meio dessa multidão. Sempre tem os que falantes e os não falantes, mas todo mundo tinha que ficar, quietinho, porque era o projeto de Deus, era a estratégia de Deus. E se alguém falasse, Deus não ia operar um milagre. Então todo mundo tinha que estar naquela fé, irmão, na mesma visão, na mesma linguagem. Aleluia. Eu sei que tem para alguns crentes ia ser difícil, que ia logo fazer resenha. Só como é que esse anda errado, oi você que é gordinho, oi você que é cabeludo, não sei o que. Aquela resenha, ainda que fosse uma resenha saudável. Mas o projeto era tão forte que todo mundo estava concentrado na vitória. Se Deus lhe deu uma direção, querido, faça aquilo que Deus falou. E aqui nesse texto eu aprendo algo interessante. Eles deram 6 voltas sem falar nada. Na 7ª era a vitória. Sabe o que eu aprendo aqui também? Para Deus fazer coisas impossíveis na minha e na sua vida, muitas vezes nós temos que ficar calados até a vitória ser estabelecida. Porque às vezes você já começa a cartar no primeiro dia: Deus vai nos dar vitória, viu? Nós vamos conseguir derrubar a muralha. Ó, Deus já falou. Deus não queria isso. Cartando. Você sabia que existe o crente pelicano? Você já viu falar do pelicano? O pelicano é aquele bicho que tem um papão grande. Quem conhece, já viu falar do pelicano aqui, irmão? Pelicano é aquele pássaro que tem um papo grande. Diz que o pelicano, ele voa baixo, voos curtos e bem lento. Por quê? Porque ele tem um papo grande. Ele voa e já baixa, e ele voa baixo, e ele voa lento. Tem crente que tem um papo grande. Ele fala muito, antes do tempo. Aí as coisas embaraçam por isso. Irmão, quer um conselho de pastor para você? Só fale a vitória, só grite a vitória, só exalte a vitória, só expresse a vitória quando já está completa. Você já teve essa experiência de você abrir a boca e falar alguma coisa para alguém que não deveria ter falado? Que você inocentemente pensou que estava contigo, e de repente aquela pessoa parece que tinha um coração envenenado que atrapalhou, foi mais a sua vida quando você falou. Então, um conselho que eu te dou: não fale nada, a não ser aquelas pessoas que realmente você sabe que é de Deus, que vai te ajudar em oração, ou vai torcer pela sua bênção. Então eles ficaram 6 dias quietos. E diz o texto, irmãos, que no 7º dia Josué falou: agora vocês podem gritar. Grita. E eles gritaram muito. Diz o texto, irmãos,
que foi uma vitória tremenda que Deus deu àquele povo. De tal forma que as muralhas caíram. As muralhas caíram de Jericó. Mas não caíram de qualquer jeito, porque Deus não faz a obra de qualquer jeito. Às vezes nós achamos que Deus faz as coisas de qualquer jeito, mas Deus não faz de qualquer jeito. As muralhas caíram por lá de dentro. É um detalhe importante que talvez você não perceba, porque se as muralhas caíssem para fora, esmagava o povo que estava lá de fora. Então Deus, ele derruba a muralha para dentro, mostrando que quem está de fora é que está empurrando a muralha, e quem estava de fora era Deus com o povo. E aquele povo subiu os escombros e invadiu Jericó, e derrotou Jericó, e subjugou Jericó, e tomou posse de Jericó. Deus é sábio. Deus vai se preocupar com os mínimos detalhes da sua vitória. Deus vai se preocupar com as mínimas situações para que você seja abençoado. Ele se preocupa até o lado que o muro vai cair, irmão. Não vai cair do seu lado, em nome de Jesus. Vai cair do outro lado. Irmãos, e aquele povo recebeu a vitória, entrou em Jericó, foi abençoado para a glória de Deus. Aleluia. Tem muita coisa na sua vida que vai cair em nome de Jesus. Muros, muralhas, vão cair as muralhas. Tem pessoas que você vai conversar, até mesmo em casa, sobre Jesus, que existe uma muralha, que você não acessa a pessoa. Você fala de qualquer coisa, mas você fala de igreja, de pastor, de evangelho, de Jesus Cristo, parece que tem uma muralha. Deus vai derrubar essa muralha, e você vai conseguir acessar essa pessoa. Tem coisas lá no seu trabalho que está indo bem, mas ainda há uma muralha, e que Deus hoje, em nome de Jesus, vai fazer você derrubar essa muralha para entrar em Jericó e tomar posse, porque é promessa de Deus para a sua vida. Tem coisas até mesmo no seu ministério que parece que está indo, mas parece que ainda tem uma barreira, parece que existe ainda uma parede de Jericó lá. Deus vai derrubar essa muralha em nome de Jesus, e você vai invadir Jericó e vai tomar posse do que Deus te prometeu. Alá plaforguiantenébias. Porque Deus é o Deus, querido, que dá estratégia, dá sabedoria, mas o milagre quem faz é Ele. Você nunca vai conseguir entrar em Jericó sozinha. Você vai ter que clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele que derruba Jericó. A muralha, Ele vai derrubar hoje em nome de Jesus. E Josué obteve vitória durante 7 dias. E aí eu quero que você abra um texto comigo lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Você vai ver que o texto mostra-nos de maneira muito precisa como foi a vitória. Capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, versículo 30. Vai dizer o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante, quantos dias, irmãos? 7 dias. Mas a origem da bênção foi a fé. Pela fé, aleluia, pela fé, caíram os muros de Jericó. Qual é a sua Jericó, querido? Está na sua família? Está no seu ministério? Está na sua vida profissional, sentimental, emocional? Onde é que está Jericó? Deus hoje, em nome de Jesus, quer dar uma palavra para você hoje, que pela fé, essas muralhas vão cair. Todo impedimento vai cair por terra. Toda barreira vai cair por terra. Tudo que dificulta vai cair por terra. Aleluia. E quando a gente fala de 7 dias, é interessante, porque a palavra 7 na Bíblia é um número de conclusão, de perfeição, de plenitude. 7 dias. A Bíblia fala de 7, por exemplo, se você for para o Velho Testamento, você vai ver que em 7 dias, 6 dias Deus criou o homem, e no 7º ele descansou. Se você for para a palavra 7, você vai ver 7 eram as tranças de Sansão que dava força para Sansão. 7 eram 6 eram as cidades de refúgio, 7 eram
Foram as orações que Elias fez para que a chuva viesse. Foi 7 vezes, ele orou 7 vezes para a chuva vir. Se você olhar a palavra 7 na Bíblia, você vai ver que 7 são as igrejas do Apocalipse. Se você observar a palavra 7 na Bíblia, você vai ver que 7 foram os diáconos, os homens que Deus levantou lá no Atos capítulo de número 5 e 6. Se você observar a palavra 7 na Bíblia, são 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 olhos como chama de fogo, 7 espíritos de Deus, e Apocalipse fala sobre isso, e Apocalipse está cheio de 7 cálices da ira de Deus, 7 trombetas, enfim, 7 é um número interessante. 7 é o número de Deus. E aqui quando diz assim, 7 foram as voltas que ele deu para Jericó cair. Eu quero dar uma palavra para você em nome de Jesus. Que daqui a 7 dias, em nome de Jesus, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Daqui 7 dias, em nome de Jesus, alguma coisa sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua história, no seu ministério, no seu casamento, na sua família, com o seu esposo. Alguma coisa vai acontecer. Não sei o que, não sei onde, não sei como. Deus é o Deus que dá a palavra e as muralhas vão cair em nome de Jesus. E eu quero pedir para te colocar de pé. Se coloque de pé nessa hora e já fala para o seu irmão aí, as muralhas já caiu na sua vida. As muralhas já caíram na sua vida, querido.